Boa noite, Osés, boa noite aos demais, Gondim. Eu sou o Reginaldo Cabral, faço parte do Beberibe 1285. Geralmente o pessoal me vê mais nos pós-jogos, que são análises mais táticas, né? Análise de jogo. Mas há muito tempo a gente vem debatendo Santa Cruz, quer seja por áudios que viralizaram, quer seja por vídeo. E agora a gente decidiu fazer um canal lá, né? É Tempo de Santa Cruz, crônicas diárias. Se puder se inscrever, eu agradeço. Mas é importante, no momento feito esse, um momento tão que deveria ser um momento de ressurgimento do Santa Cruz, e é um momento em que me parece que a gente tem que fazer um esforço maior para algo de bom se concretizar no clube, conscientizando o torcedor, cada um com seu nicho, cada um com seu público, conscientizando o torcedor. Queria chamar a atenção, queria agradecer, lógico, o convite. Eu passei o dia off, eu vim saber, agora eu peguei o celular e vi a live, né? Aí falei com o Zé, parabenizando, inclusive. Veja só, eu tenho muita pena dessa geração mais nova, a geração de caça-rato para cá, que vê muito pouca coisa de Santa Cruz. Mas eu poderia aqui citar algumas coisas. Por exemplo, Aníbal, Diogo, Sidney, Zequinha, Aldemar, Edinho, Lanzoninho, Faustino, Rudimar, Mituca e Jorginho. O primeiro supercampeonato do Santa Cruz, em 1957. Zequinha saiu daqui, Palmeiras e Seleção Brasileira. Detinho, Gena, Lula, Levi, Pedrinho, Givanildo Herbe, Luciano Cuica, Ramon, Fernando Santana. O Wendel, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos, Paranhos e Pedrinho. Wilson Carrasco, Givanildo, Mazinho, Fumanchu, Nunes e Pio. Então, a gente fala do time que teve essa proporção nacional, que, para os que não sabem, os mais novos, existia um jogo feito uma loteria no Brasil, em que se apostava os 4 finalistas. Quem acertasse os 4 finalistas ganhava o prêmio ao final do campeonato. E em todas as regiões do país, o Santa Cruz era um dos 4 mais votados. É desse time que eu falo, e a gente olha para o atual momento de Santa Cruz. Santa Cruz perdeu relevância nacional, perdeu relevância regional. Vide que no final da década de 80, o melhor ranqueado do Nordeste era o Santa Cruz, que o Bahia só foi campeão em fevereiro de 89. Foi campeão de 88, mas jogou em 89. E a gente perdeu relevância nacional, e depois foi perdendo relevância regional e até estadual, porque hoje, para a gente ganhar um clássico, é um parto. Eu acho que as pessoas não se atentaram a isso. Porque o costume, ele leva a pessoa, né, o cotidiano, a mesmice, leva a pessoa a se acostumar com aquilo. Então, hoje, a maioria da torcida do Santa Cruz, ela, de 20 anos, o time entre série C e D, já são 13 e sem série, ela se acostumou à mediocridade. Então, o torcedor do Santa Cruz hoje tem um horizonte de consciência muito pequeno. O que é o horizonte de consciência? É o espaço entre o que os olhos físicos veem e o que o olho físico não vê. É aquilo que você pode projetar. O horizonte de consciência do torcedor do Santa Cruz é pequeno, porque ele vive numa situação em que ele já se acostumou com as coisas dando errado. E isso foi alimentado durante anos por narrativas que relacionavam o Santa Cruz à pobreza, o Santa Cruz à precariedade, o Santa Cruz à mendicância. Então, não, no Santa Cruz é sempre assim. Não, é porque tudo é difícil no Santa Cruz. Não existe isso. Não é porque você tornou-se um clube popular, não com intencionalidade. Não existiu intencionalidade da Fundação de Santa Cruz. Mas esse é outro debate. Mas não é porque você se tornou um clube popular que o clube popular tem que ser precário. Que o clube popular, as pessoas têm que se contentar com o que tem. É como se pobre gostasse de coisa ruim. Pobre gosta do que é bom, pô. Ele pode não querer, ele pode não poder comprar. Mas que ele gosta, ele gosta. Então, essa narrativa alimentou muito
uma consciência da torcida do Santa Cruz, e isso virou uma espécie de retroalimentação, entende? A mediocridade gerou a mentalidade pobre, e essa mentalidade pobre foi colocando no poder do clube pessoas com mentalidade tacanha também. Então isso ficou uma coisa que se retroalimentou e chegou onde chegou. O Santa Cruz iria bater na Série D, qualquer que fosse presidente. Podia demorar 5, 10, 8 anos, mas iria cair. Porque um clube da magnitude do Santa Cruz, sem a mínima estrutura, não se estabelecia. E aí chega o ponto da SAF, né? Eu acho que há males que vem para o bem. Aquela derrota para o 13 foi muito emblemática no início do ano, né? Uma derrota com futebol medíocre para um time de pega na rua, vide o 13 aí, perdeu hoje para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. E depois teve toda aquela repercussão negativa dos banheiros, das dependências do Arruda. E ali eu acho que com dias depois o Santa Cruz anunciou a SAF. E aí a atmosfera no Arruda mudou. É lógico que se nós pararmos para pensar, amigos, e me perdoe eu estar me estendendo aqui, porque eu disse ao Zé que eu não posso demorar tanto, porque tem pessoal aqui em casa, e aí isso para live não é bom porque fica com barulho. Mas veja só, você já parou para pensar, amigos da bancada, pessoal que está em casa, do quanto gira em torno de uma partida do futebol do Santa Cruz? O Santa Cruz colocou nos 4 jogos no Arruda 100 mil torcedores. 100 mil torcedores em 4 jogos. A tendência a se manter a campanha é que isso chegue num teto, né? Se o Arruda puder 40 mil, vai dar 40. Se puder 50, vai dar 50. Mas tente raciocinar. Numa partida de futebol, o quão de recurso está envolvido em torno do jogo? Ingresso, estacionamento, é venda, é bares. Gente, o Santa Cruz, mesmo nessa pobreza futebolística, frequentando o lodaçal do futebol do Brasil, ainda movimenta muita coisa. Por muita coisa você interpreta o que você quiser, mas ainda movimenta muita coisa. E no Arruda, os laços políticos ainda são muito frequentes, são muito aparentes, são muito ferrenhos. O Santa Cruz, sob a alcunha de Clube do Povo, nunca foi Clube do Povo. Foi clube de 12 pessoas. 12, 15. O estranho naninho que entrava no Santa Cruz entrava com a bênção dos ungidos. Ou não é? Então, esse clube, que sempre teve dono, mas sempre foi interessante se colocar que era o Clube do Povo, o povo nunca teve vez na história do Santa Cruz. Teve vezes em jantares de adesão, em cotinhas, em ajudas, em rifas. Mas durante 98,5% da história do clube, o torcedor do Santa Cruz não teve direito a voto, porra. Que clube popular é esse? Aí agora, lógico, o clube à beira de uma falência, porque o nosso ativo, que é o Arruda, ele tem um valor menor do que a nossa dívida. Isso significa juridicamente liquidez. O Santa Cruz está liquidado. Se a gente vivesse num país sério, o Santa Cruz está liquidado. Então, aparece uma proposta de SAF, lógico, que não é a melhor. Por quê? Porque a nossa condição não permite que seja melhor. Evidentemente, tá aí, o Atlético Paranaense caiu recentemente da A para B, mas você viu o Petralha lá, a pedida dele para a SAF. Menos do que isso eu não quero. Porque é outro patamar. Infelizmente, a gente chegou numa condição em que a gente não tem condições nenhuma de barganhar. Eu digo até, de maneira radical, meus amigos, que se chegasse um cara hoje assim e dissesse, quanto é a dívida do Santa Cruz? É 270, pronto. Eu tenho 270 milhões de reais e 1 centavo. Está bem vendido. Entende?
Porque a situação que o Santa Cruz vive hoje, ela não dá direito ao torcedor do Santa Cruz. Não é que ele não questione pontos do contrato, não, não é isso. É que haveria de ter proposta melhor do que essa. Como? Pessoal, o ano passado a gente não teve divisão. O ano passado, o Santa Cruz jogou 3 meses, porra. O Santa Cruz é um clube de futebol que, na era do futebol business, arrecada tudo no ano 13 milhões. Gente, 13 milhões. Isso é absurdo, porra. E aí você vem um grupo de investidores que vai fazer aportes escalonados, que vai mudar a gestão do clube, e a gestão, mediante contrato, se compromete em, no mínimo 15 anos, gerar 1 bilhão de receita para o clube. E há quem questione, e há quem diga que o nosso patrimônio não pode entrar. Qual é a garantia que o investidor vai ter? Qual é a garantia que um investidor vai ter no Santa Cruz? Ele vai ter que pegar o único ativo. Isso é lógico. Quando a gente financia, meus amigos, quando a gente financia um apartamento nosso, no Minha Casa Minha Morte, 30 anos, a gente não dá ao banco a garantia do imóvel? Quando a gente financia o carro, a gente está dando ao banco o carro como garantia? E veja só, esmiuçando o contrato, tem lá todas as cláusulas. O Arruda está totalmente seguro, não pode ser vendido, não pode ser demolido, não pode ter a sua finalidade desvirtuada. Não pode ser descaracterizado. O Santa Cruz vai ficar com 10% de tudo que entrar no Arruda, e na situação atual é melhor eu ter 10% de um lucro do que 100% de um prejuízo, porque jogo no Arruda hoje com menos de 15 mil pessoas é prejuízo. Ou não é? Porque o Arruda é um grande financeiro, vem dizendo isso há muito tempo. Na verdade, sempre foi prejuízo. Eu peguei um relatório que me mandaram, todo o relatório do ano passado, desse ano do Santa Cruz. Pouco se viu que o Santa Cruz ganhou algo dentro dos jogos, dentro do Arruda. Sempre foi pouco e que não dá nem para pagar o elenco. De 8 jogos que o Santa Cruz fez nessa Série D, ele arrecadou no bruto 2 milhões e 70 mil reais. E ficou líquido 890 mil reais. Ou seja, não paga uma folha. 1.000 pessoas. Se tivesse público de 15 mil pessoas abaixo, tinha déficit. Exato. E outra coisa, viu, Gondim, o lance de ouro aí. Veja só, Hamilton, é porque a fonte aqui da pequena, que eu tô no celular. Veja só, cara, eu fico impressionado. E essas coisas, eu começando agora, aí vem cronistas, porque eu acho isso de irresponsabilidade enorme. Acho que a gente tem que falar daquilo que a gente sabe. Eu acredito que é o seguinte, adulto, ele não acha. Ele sabe ou não sabe, pô. Não é verdade? Então, você pega, empunha um microfone ou digita um texto onde você sabe que você tem um alcance torcedor para falar de um contrato a qual você não se debruçou sobre ele. Não existe. Falando através de palavras de terceiros. Que desserviço é esse? E aí eu fico impressionado, aonde estes senhores estavam ao longo desses 40 anos, pô, que o Santa Cruz definhou no futebol brasileiro, no futebol regional, no futebol estadual. Onde é que estava esse povo que só viu o Arruda, só veio enxergar o Arruda agora? O Arruda estava caindo aos pedaços e vem há muito tempo. Se não fosse a intervenção branca do Estado,